Custo da construção em Belo Horizonte teve uma leve alta de 0,10% em junho, depois de uma queda registrada em maio. No cenário nacional, o aumento foi mais expressivo, 0,96%. Os dados são do Índice Nacional de Custo da Construção da Fundação Getúlio Vargas. Os especialistas apontam que na capital mineira, o principal fator foi a variação nos preços dos materiais. Nas outras cidades, a alta da mão de obra teve um maior impacto. Quem nos ajuda a entender melhor esses números, esse cenário, é o gerente de pesquisa da Fundação IPAD, Eduardo Antunes. Eduardo, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Eduardo, qual que foi a variação desse custo da construção em BH no mês de junho? Junho a gente não tem esse dado, né? Mas o dado mais recente que nós temos é que no mês de maio, a variação da construção aqui na cidade de Belo Horizonte ficou por volta de 0,76%, né? Isso já é uma variação que já vem persistindo já há bastante tempo, né? São variações bem significantes que já vem acontecendo há muito tempo no mercado imobiliário da cidade de Belo Horizonte. Ô Eduardo, o que a gente pode dizer? Por que teve essa alta tão grande no índice de construção, especificamente aqui em Belo Horizonte? Isso é um fator que já vem ocorrendo já há bastante tempo, né? Principalmente por causa da pandemia, houve uma mudança muito significativa no comportamento da população em torno para buscar novos imóveis, né? Inclusive também, não só a procura, né, por um determinado tipo de imóvel, mas os materiais como um todo, né? A mão de obra ficou muito cara a partir desse período, né? Então a gente teve uma mudança bem drástica na relação de consumo, né, tanto na aquisição dos produtos, quanto na procura dos produtos, né, no caso os imóveis, para serem adquiridos. Isso causou, vamos dizer assim, um novo boom imobiliário aqui na cidade de Belo Horizonte, né? A gente já tinha visto isso lá por volta dos anos de 2008, 2007, né, que também teve uma procura muito grande, que também encareceu bastante os imóveis, e agora, esses últimos 4, 5 anos, aconteceu muito por causa disso, né? Aconteceu uma nova procura de novos imóveis, né, para mudança, imóveis maiores até, por causa da pandemia, o pessoal procurou espaços maiores, e isso acabou elevando também, ajudando a aumentar o valor desses imóveis, né? Então já tem bastante tempo que essa dinâmica de aumento de imóveis vem ocorrendo na cidade de Belo Horizonte. Além de Belo Horizonte, o que a gente pode dizer de outras capitais que tiveram maiores altas no custo da construção civil? Não funciona diferente de Belo Horizonte, né? Todas as capitais sofrem influências, né, desses tipos de reajuste, né? Nenhuma está blindada com relação a isso, mesmo por proximidade de conseguir uma distribuição melhor, mais efetiva de determinado tipo de insumo, mas os aumentos são bem comuns e característicos para para as capitais, principalmente, né? O interior até sofre também um pouco, né? Até pela distância, às vezes para chegar um material custa um pouco mais caro, talvez eles até sofram um pouco mais que as capitais, mas as capitais têm normalmente a mesma dinâmica de aumento de preço nesse momento. Como que se comportam os preços de mão de obra e também dos materiais no índice nacional? Você disse aí que acaba não diferindo entre uma capital e outra o custo da construção, mas tem alguns lugares que a gente tem uma mão de obra que significa mais aí nessa alta, os materiais têm mais essa influência. Como que se dá? É mais por estado produtor? O que a gente pode falar sobre isso, desse comportamento dos preços de mão de obra e dos materiais? A construção é muito particular, né? Ela, em determinadas épocas, elas têm uma características diferentes, né? Por exemplo, na época de que tem muita chuva, o pessoal dá um privilégio para fazer obras mais internas nos imóveis, né? Para não sofrer tanta influência climática, né? Nesse período agora que a gente está no inverno, que ocorrem poucas chuvas, né? A construção dos imóveis fica mais pujante. Então, esse tipo de mão de obra, que é diferente do acabamento para a parte da construção, ela costuma mudar um pouco. Então, assim, isso depende muito da característica até climática mesmo,
e da dinâmica da construção do determinado imóvel, né, no caso, quando é um imóvel novo, em qual período do ano que ele está sendo construído, né? Então isso varia muito, né? A parte de acabamento, principalmente, ela costuma ter uma mão de obra mais especializada e é um pouco mais cara, né? Então isso vai influenciar em determinados momentos do ano o valor principalmente da mão de obra para a construção nesses períodos específicos. E aí acaba variando muito também de acordo com o clima. A gente tem, por exemplo, a região sul do Brasil, que sempre é bem mais fria do que o Nordeste que tem um período chuvoso diferente do período chuvoso que a gente tem aqui no Sudeste. Seria esse tipo de influência? Tem, por exemplo, o Sul agora está sofrendo muito com chuvas, né? Tem 3 anos que eles estão sofrendo muito. Então, a parte da construção civil lá deve estar bastante prejudicada no caso, né? Provavelmente então, o mercado imobiliário, nesse sentido, esteja um pouco mais arrefecido, né? Você vai para as outras regiões mais quentes que não sofrem tanto o problema de clima, né? Como chuvas mais constantes, isso acaba fazendo aquele movimento ficar mais constante e não sofrer tanto, né? Então, e busca de mão de obra também qualificada hoje, até para as partes mais simples de uma construção, hoje está um pouco complicado, né? Todo o setor de todas as categorias estão sofrendo um pouco a busca de uma mão de obra um pouco mais especializada, né? Então isso também está encarecendo aquela mão de obra que as empresas, né, que costumam contratar também, ela acaba tendo que arcar com um pouco essa falta de mão de obra mais especializada para fazer que aquele empreendimento ganhe volume e vá para frente e seja finalizado ou construído.